Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp, mais um programa Conexão Legislativa. Hoje eu vou bater um papo com a secretária de Educação, lá de Atibaia, da cidade de Atibaia, a Márcia Bernardi. Secretária, tudo bem? Já aparece agora aí no seu vídeo, vamos ver. Olá, Sérgio, tudo E a bem? secretária, tudo bem? Tudo Como ótimo, vai? tudo ótimo. Agradeço o convite e estou aí à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a educação de Atibaia. Exatamente, Atibaia, que é, né, do morango, das flores, né, enfim. É uma cidade turística maravilhosa, as pessoas conhecem bem, né? Muita gente vai aí para Atibaia para passar um final de semana, um feriado, férias, enfim. Mas eu também queria que a senhora falasse um pouquinho da sua gestão à frente da Secretaria de Educação, secretária. Sim. Eu sou suspeita para falar, sou da terra, sou natural de Atibaia e confesso para vocês que hoje, além de ser a cidade das flores, do morango, eu também acrescentaria que é a cidade da educação, uma cidade educadora. Estou à frente da secretaria desde 2013, mas sou funcionária de carreira, sou diretora de escola, tenho 20 anos de prefeitura de Atibaia, então foi o meu primeiro emprego como professora e depois logo já me tornei diretora e desde então sempre estive na rede municipal de Atibaia. Em 2012, né, para 2013, quando o prefeito Saulo ganhou as eleições, me convidou para ser a secretária de Educação. Na época, eu me considerava muito jovem, eu tinha apenas 32 anos, e eu achava que por conta da minha idade, da minha pouca idade e da minha pouca experiência à frente de gestão, eu não poderia ser secretária de Educação. Só que o prefeito, ele é mais novo que eu. E na época ele disse, se eu posso ser prefeito, você pode ser secretária. E agradeço muito a ele por ter me dado essa oportunidade, ter acreditado em mim. E eu estou agora completando o meu 8º ano à frente da educação de Atibaia. Hoje é uma cidade que acaba sendo referência não só no estado de São Paulo, mas também no país em educação. Tivemos muitos avanços e desde que eu iniciei, né, a gestão na Secretaria de Educação, nós colocamos um lema junto com a minha equipe, que é educação com excelência e equidade. Então, esse lema nós perseguimos durante todos esses anos e sempre procurando levar a educação com excelência aos 4 cantos da cidade. Então, essa sempre foi a nossa preocupação à frente da Secretaria de Educação. E todos os nossos projetos, todas as nossas ações, elas eram voltadas a esse lema, educação com excelência e equidade, e hoje eu acredito que nós estamos nesse patamar de excelência e todos, né, os alunos, sejam os alunos do centro da cidade, seja da zona rural, seja dos bairros mais periféricos, todos os alunos têm uma educação de qualidade, né? Procuramos levar os mesmos recursos, as mesmas formações, a mesma educação a todos os alunos. Então, esse lema foi que nós perseguimos durante esses 8 anos, e a partir dele nós fizemos todos os nossos projetos, todas as nossas ações à frente da secretaria. Eu conheço muito bem, viu, secretária, até porque eu tenho parentes aí do lado de você, bem do ladinho, 7 quilômetros, né? Chama Bom Jesus, não é Bom Jesus dos Perdões, mas é ali, chama Serra Negra ali do lado, entendeu? De Bom Jesus dos Perdões. Então eu tô Pertinho. sempre, né? Você conhece, né? É um condomínio que tem ali. E eu tô sempre nessa região, adoro, né? Adoro Atibaia, né? Acho Bom Jesus também dos Perdões, lindinha, como a gente fala, né? Bonitinha, né? Aquela igreja logo na entrada, né? Muito bonitinha. Atibaia não tem o que falar, né? Cresceu muito, tem muita, né? Inclusive parte de Atibaia hoje já, parece que, se eu não me engano, está no segundo patamar aí né, de excelência, fora os morangos e as flores, que é a agricultura, né? A agropecuária, né? Quer dizer, a Atibaia vem se desenvolvendo muito, né? Mas eu queria, inclusive, saber, estou vendo aqui, né, que a senhora faz parte, a senhora, olha,
Tá vendo? Você falou nova, você continua nova, secretária, não tem jeito. 8 anos, isso que você estava com medo, né? Que você falou, você tinha, eu não sei, prefeito, eu sou muito nova. Mas isto mostra, 8 anos, a sua capacidade, tá vendo? Não é só pela idade, não é pela idade, isso não quer dizer nada. Né? 8 anos está aí mostrando a capacidade, né, que você tem de estar à frente de uma secretaria dessa, como é uma secretaria super importante, que é a de educação. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse programa, não sei, é um Undime, é isso? Undime, né? Isso. O que é Undime? A Undime é uma sigla, né, que significa União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É como se fosse uma associação de secretários de educação. Então, na nossa área, o secretário ele é também chamado de dirigente municipal de educação. Então, a Undime, ela é uma associação de todos os secretários, e a Undime, ela tem hoje um reconhecimento tanto no governo federal quanto no governo estadual, e a Undime, ela é formada por seccionais. Eu sou a presidente da Undime São Paulo, então eu represento todos os secretários de educação dos municípios paulistas, né? Nós temos 645 municípios, o estado de São Paulo... O estado de São Paulo ele só perde para Minas em número de municípios. Minas acho que é 800 e pouco, né? 800 e alguma coisa, é isso. Muita coisa. Então, o estado de São Paulo tem 645 e eu sou responsável pela coordenação desses 645 municípios à frente da Undime São Paulo. Hoje a Undime, ela é reconhecida, é uma entidade, né, uma associação reconhecida tanto a nível federal quanto a nível estadual. Nós temos cadeiras em todos os segmentos importantes, Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual, é a Undime que aprova as contas da educação do Estado, tanto as contas do governo federal também. Então, hoje a Undime ela tem uma força e uma representatividade muito importante na área da educação. E o objetivo dessa associação, dessa entidade, instituição, né, como queiram chamar, é dar subsídios aos secretários de educação. Então, o objetivo da Undime é dar todo o suporte aos secretários de educação, tanto na parte jurídica, como, né, contornar as questões jurídicas da educação dos municípios, as questões financeiras, as questões pedagógicas. Então, esse é o objetivo da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Secretária, a gente, infelizmente, né, ninguém deseja isso, ninguém queria, né, essa situação que a gente está vivendo, que é dessa pandemia por causa desse coronavírus, né? A gente tem visto aí nos noticiários, enfim, não só no Brasil como fora do país, né, países aí com a volta, né, com a segunda onda, vamos assim, dessa Covid, né, que tem abalado vários países pelo mundo, né, aumentando aí o número de infectados, aumentando aí, né, o número de mortes, infelizmente, e chegou, infelizmente, no Brasil. Né? A gente está vendo aí os números também crescendo, a gente vê nos gráficos aí que o noticiário mostra, né, subindo a curva em vez de estar, né, decrescente, mas infelizmente é a situação, é uma segunda onda, né? É difícil a gente estar vivendo, né, mais uma situação dessa, mas não tem o que fazer. O importante é que a gente sabe e tem que fazer, né, secretária, é se cuidar, se proteger, até essa vacina realmente ser eficaz, né, contra esse, vamos dizer assim, maldito vírus, né? O que as redes municipais, secretária de Educação, elas já podem fazer para garantir? A gente sabe também dos alunos, né, das escolas aí que vão ter que, parece ter agora um possível retorno, né, mesmo com a crescente onda aí do coronavírus, né? Mas, para a segurança dos alunos, eu queria saber o que as redes municipais de educação elas estão fazendo para esse possível retorno. Vão estar, tudo bem, gradual, né? Gradualmente, mas não deixa de ser um retorno. E é perigoso, claro, né? As aulas agora nas escolas a partir do ano que vem, não tem jeito, mesmo com essa pandemia. O que a secretaria tem
tem feito ou vai fazer para garantir a segurança deles, dos alunos? Bom, eu vou até tomar liberdade, Sérgio, e falar em nome aí de todos os municípios do estado de São Paulo, porque o que eu tenho feito aqui em Atibaia é uma orientação que eu tenho passado a todos os municípios, que eu costumo dizer que, assim como a suspensão das aulas não foi planejada, porque foi literalmente da noite para o dia, e eu não esqueço até hoje, o secretário Rocieli, que é o secretário de Educação do Estado, me convocou para uma reunião no dia 13 de março, era uma sexta-feira 13, esse dia vai ficar marcado para o resto da minha vida. Nossa, uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13. E aí eu fui até o Palácio, lá estava eu, enquanto representante dos municípios, tinham representantes das escolas particulares, os sindicatos das escolas particulares, o governador e o secretário, mas naquele momento, era uma sexta-feira, a orientação era que os municípios tinham que ter cautela, porque o vírus já tinha chegado no estado de São Paulo, só que não havia necessidade da suspensão das aulas. Isso foi o combinado na sexta-feira, e aí as orientações eram cautela, muita higienização, né? Nem se falava ainda em uso de máscara, mas se falava muito nessa questão da higienização. E aí eu vim embora, né? Estava a caminho de Atibaia, já preparando os comunicados, as orientações para os municípios na estrada. Assim que eu cheguei em Atibaia, o secretário me ligou, ele falou, Márcia, volta para São Paulo amanhã, porque as orientações mudaram, né? Então, no sábado, dia 14, estive novamente em São Paulo, aonde a Secretaria de Saúde do Estado determinou que as escolas fechassem imediatamente. Então, isso foi no sábado, dia 14, e aí, a partir do dia 16 de março, as escolas começaram, né, a fechar. Então, foi sem planejamento nenhum, ninguém sabia como seria esse fechamento, como seria esse trabalho remoto, home office, enfim, nós nunca pensamos em passar por uma situação dessa. E aos poucos a gente, né, foi literalmente, como tenho ditado, trocando o pneu com o carro andando. As escolas públicas sem estrutura nenhuma, né, de internet, as famílias também com muita dificuldade de acesso à internet, ao ensino remoto, equipamentos, e mesmo assim a gente, né, procurou pensar em algumas estratégias. No primeiro momento, qual foi a nossa atitude? Até porque a gente achava que seriam apenas 15 dias de suspensão, como a gente teve já um período quando surgiu o H1N1, né, aquela gripe influenza lá, nós ficamos 15 dias com as escolas fechadas. E a gente imaginava que seria a mesma coisa com relação à Covid-19. E quando a gente percebeu que estava, né, se arrastando mais esse período, que não era apenas 15 dias, a gente resolveu antecipar as férias, porque a gente achava que depois das férias seria possível retorno. Isso foi em abril. E aí terminou o período das férias, a gente viu que não daria para retornar, e aí as redes municipais começaram a pensar nas estratégias do ensino remoto, né? A gente sabe que não foi o ideal, né? As crianças, esse ano, infelizmente, nessa parte de conteúdo, não aprenderam o que precisavam aprender, mas, por outro lado, e eu gosto sempre de olhar o lado positivo, o quanto nós aprendemos, né, nessa pandemia, com até questões emocionais, de resiliência, enfim, o quanto a gente passou a valorizar outras questões. E aí, né, fazendo aí essa contextualização para chegar nesse retorno das aulas, né? Então, assim, nós não conseguimos planejar a suspensão das aulas, mas o retorno, ele é estritamente, né, imprescindível o planejamento, e é isso que eu tenho dito muito aos municípios e o que a gente fez aqui em Atibaia. Então, desde agosto, apesar de não ter ainda uma previsão de retorno, nós já preparamos uma comissão para que a gente pudesse preparar os protocolos sanitários, para que as escolas estivessem adequadas para receber os alunos e também preparar os protocolos pedagógicos. Não basta apenas a gente pensar só na questão de higienização, desses protocolos sanitários, mas também nós temos que pensar na aprendizagem dos alunos. Como que vai ser esse retorno? Como que esse aluno vai retornar emocionalmente? Nós sabemos que muitos passaram aí por períodos de praticamente guerra mesmo em casa,
né? Muitos com dificuldades financeiras, sem comida em casa, outras com dificuldades emocionais. Então, a gente tem que estar também preparado para acolher e receber esses alunos. Então, agora é o período de planejamento. Então, aqui em Atibaia, nós começamos em agosto esse planejamento, elaboramos os protocolos. Esse protocolo virou um decreto municipal, protocolo sanitário e também um protocolo pedagógico, tudo de forma coletiva, com representantes da saúde, representantes de pais, de professores, funcionários, diretores. Fizemos um treinamento com as regras sanitárias com todos os funcionários, né? E agora os diretores estão adequando as escolas, né? As aulas vão voltar? O que eu posso dizer? A gente não tem mais como ficar com as aulas suspensas. Ah, mas está vindo uma segunda onda. O que a gente tem visto, inclusive nos outros países, é que fizeram lockdown, né, fecharam tudo, mas as escolas eles não fecharam. E o que está sendo muito interessante agora é que a nova literatura da medicina, né, que está estudando aí a questão do Covid, principalmente no que diz respeito à pediatria, às crianças, eles estão comprovando que hoje a escola é o lugar mais seguro para as crianças, né? Então, assim, a gente está procurando estudar, se aprofundar melhor. No começo, era tudo novidade, né, a Covid, ninguém ainda sabia lidar com esse vírus, com essa doença. Então, a primeira atitude foi preservar as crianças, né? Vamos preservar as crianças, porque a gente não sabe como que vai ser. Hoje, os médicos, pediatras, já têm uma visão melhor de como é esse vírus nas crianças e já dão uma certa segurança de que é possível um retorno gradativo, né? Mas isso não quer dizer que esse retorno não tem que ser com muita segurança, tem que ser um retorno bem planejado e um retorno gradativo, né? Seguindo aí todas as normas e todos os protocolos. O que não dá mais é para a gente ficar muito tempo com essas crianças em casa, né? Principalmente escola pública, onde poucos têm acesso à internet, poucos têm acesso às atividades, e a gente não pode, né, aumentar ainda mais essas desigualdades sociais. Então, o que tem que ter, né, secretária, se a senhora concordar com a senhora, né? Se você concordar comigo, seria aí políticas públicas, né? Investimento, no caso aí, para escolas e inclusive famílias aí que não têm essa condição, né, de ter uma internet pelo menos razoável, né, para poder aprendendo, estudando através do digital, né, do home office, enfim. Agora, o ensino híbrido, né, que é o presencial, mais o digital, ele veio para ficar? A senhora acha isso? Porque você está falando, a gente precisa voltar porque não dá mais, mas infelizmente, secretária, tem um vírus e ele é mortal. Essa é a verdade. A ciência, ainda os médicos, na realidade, não chegaram, ainda não conseguiram descobrir o que realmente causa, né, esse vírus, esse coronavírus, né, que é uma mutação de outros vírus, né, de um outro vírus que já vem desde 1945. A senhora acabou de citar um agora, HN1, a influenza, tudo vem, né? Então, esse vírus realmente é maldito, esse coronavírus. E ainda se está, né, tentando os cientistas descobrir, né, como esse vírus realmente pode se combater e por como ele é causador disso, né? Como é que ele se desenvolve dessa maneira. Ainda está, agora tem que se criar a vacina, isso é fato, claro, né? Ainda não se tem uma vacina 100%, né? Isso é fato. Então, como é que vai ser isso? É a metade, então, de aula presencial, no caso, outra metade através do digital? É complicado, né? Como é que vai ser, então? Como é que seria? Realmente, pensando no retorno gradativo, e para que nós possamos seguir os protocolos de forma rigorosa, né, tendo distanciamento, tendo menos criança por sala, principalmente quando se trata de escola pública, que muitas vezes as salas são bem lotadas, a gente precisa ter um ensino híbrido, né? Não dá para a gente fazer esse retorno com todos os alunos ao mesmo tempo. Então, para esse ensino híbrido, é muito importante que os municípios estejam equipados. E hoje essa é a nossa preocupação.
Porque nós precisamos, e você disse muito bem, de políticas públicas, né? Então, eu costumo dizer que os municípios ficaram órfãos nesse período com relação a políticas públicas. Tenhamos políticas públicas voltadas para o investimento no ensino híbrido. Então, isso é muito importante. A Undime vem fazendo esse diálogo junto ao governo federal, porque não só as escolas, mas os alunos precisam ter esses recursos tecnológicos para poder participar dessas aulas aí de forma remota, o dia que eles não estiverem presencialmente. Então, essa pandemia veio para mostrar que hoje nós não temos infraestrutura de tecnologia nas escolas brasileiras, não digo só no estado de São Paulo, e olha que o estado de São Paulo ainda é um estado privilegiado. Eu fico pensando de como, né, estão essas crianças no Amazonas, lá no Nordeste, né, que já tem, né, toda uma questão cultural, econômica bem fragilizada, e se aqui no estado de São Paulo a gente já tem dificuldade com as atividades remotas, com o ensino remoto, o que dirá, né, em outros estados mais carentes aí do país. Então, precisa, sim, de políticas públicas que olhem para esse investimento na área de infraestrutura e tecnologia, e também, eu vou além, não só investimento em tecnologia, infraestrutura, mas também em formação dos nossos profissionais. Os nossos profissionais tiveram que aprender a lidar com tudo isso da noite para o dia. E se a gente quer uma educação de qualidade, nós temos que ter profissionais bem capacitados, com infraestrutura, com estrutura, para que ele possa, de fato, né, corresponder aí a essa educação de qualidade. É verdade, tem toda a razão do que você está colocando, né? Precisa, não, e outra, não só os alunos, né? Como isso, os professores também, né, precisam de um ensinamento em relação, né, a essa tecnologia, enfim, na escola, porque realmente, como a gente tem dito aí, todo mundo tem falado, a gente não vai ser mais como era antes, né? Não tem como voltar o mundo a ser como era antes. Agora, tem projetos aí, secretária, em discussão, em andamento, para auxiliar os professores, por exemplo, da educação básica? Não existe nada ainda concreto, mas a Undime, tanto a Undime Nacional quanto a Undime São Paulo, vem cobrando aí o governo federal, porque só os municípios sozinhos eles não dão conta, né? Nós tivemos arrecadação de impostos, arrecadação nos municípios por conta da economia, né? A economia, ela influencia diretamente na educação, porque 25% da arrecadação dos municípios vai para a educação, e caindo a economia, automaticamente, né, caem os recursos na educação também. Então, fora que os municípios estão também se adequando aí, né, com as compras de EPIs, então tudo isso que não estava no nosso orçamento, não estava no nosso planejamento. Então, assim, não existe hoje nenhuma política pública específica para esse novo normal que a gente costuma dizer, para o retorno das aulas. Mas a gente espera que o governo se mobilize, a gente tem feito aí toda uma mobilização junto ao governo federal, porque não é só o estado de São Paulo, não é só Atibaia, né? Isso é a nível nacional, e todos os municípios precisam desse apoio. Você tem que ter ajuda, né? Precisa o governo, né? O governo federal também, né? Levantar aí, arregaçar as mangas, né? Inclusive, eu acho que até privados também, né, secretária? Você tem aí empresas que podem, inclusive, auxiliar nisso, né? Dar um suporte, né, para isso também, né? Com certeza. Então, agora é a hora de parcerias, né? E a gente costuma dizer, e eu andei estudando bastante essa questão de retomada da educação, retomada dos países em crise, e já foi comprovado que os países que conseguiram retomar, né, tiveram sucesso numa retomada pós-guerra, numa retomada pós-crise, foi justamente o investimento na educação. Então, essa tem sido sempre a nossa bandeira, sobre a importância do investimento na educação, até para que o país
possa se reerguer depois aí dessa crise, dessa pandemia. Agora, quando a gente fala aí, né, a gente está falando exatamente disso, de educação, né, secretária? Quais são as maiores limitações aí, no caso, quando a gente fala em investimento nessa área, secretária? Olha, as maiores limitações... Todas. É muito comum as pessoas que não são da área da educação, e quando a gente fala em 25% da arrecadação do município vai para a educação, muitas vezes acham que é muito dinheiro, né? Mas quando você quer fazer uma educação de qualidade e quer o melhor, né? A gente percebe que 25% ainda é pouco. Nós temos o Fundeb, que é um recurso também do governo federal, né? Um financiamento, que na verdade é um conjunto aí, né, de impostos que são recolhidos nos municípios e acabam, né, sendo devolvidos ao município. Não é nenhum repasse do governo federal, mas é um fundo, né, de investimento que os municípios têm, que acaba sendo aí para o pagamento dos professores, né? O Fundeb, ele é um fundo de valorização dos professores. Então, as limitações são gigantescas, né, financeiras, porque no meu entendimento hoje, o que nós temos não é suficiente para a gente fazer uma educação de qualidade, né? A gente precisa de escolas bem equipadas, a gente precisa de professores bem formados. Então, a formação em serviço é muito importante, a valorização desse profissional também é muito importante, e para que haja valorização, não tem como não desvincular as questões de recursos financeiros, né, para valorizar esse profissional. Hoje a gente sabe da importância das escolas em período integral para essas crianças ficarem o tempo todo na escola, e para isso a gente precisa de investimento, ampliar as escolas, período integral com atividades de contraturno. Uma outra questão que o Brasil ainda patina muito é vaga em creche, né? Quase que todos os municípios têm lista de espera em creche, então a gente precisa também investimento aí na construção de creches, enfim. Então, assim, são muitos desafios dentro de uma única pasta, desde a questão de infraestrutura das escolas, porque a gente sabe que tudo isso influencia no aprendizado dos alunos, até a questão da mão de obra, de um professor, de um profissional, sendo bem valorizado para que ele possa dar uma boa aula, né, se dedicar aos alunos, enfim. Então, os desafios são grandes. Eu vejo que nós, o que temos de recurso, muitas vezes não é o suficiente para a gente atender a tudo, é infraestrutura, é um plano de carreira, é uma valorização do profissional, são materiais de qualidade, né? Então, assim, é uma gama de necessidades e que muitas vezes os recursos não são suficientes. Então, você tem que acabar priorizando uma em detrimento do outro, né? Ou você constrói, ou você paga bem o professor, né? Então, ou você compra o material, ou você amplia a escola, né? Então, a gente chega no momento em que a gente começa a construir escolas e depois a gente tem que se preocupar em como manter essa escola, né? Porque mais do que construir, e eu costumo dizer, aqui em Atibaia, nós construímos 17 novas escolas em 8 anos. Então, construir, muitas vezes, não é difícil. O difícil é você manter em funcionamento, porque aí tem funcionário, folha de pagamento, toda a questão de manutenção, né? Merenda, transporte. Então, só a construção, ela não sai caro, né? E eu não digo que educação é cara. Fazer uma comparação, né, secretária, de um carro. O problema não é você comprar o carro. Dinheiro você pode até ter para comprar o carro. O problema é você manter o carro, né? Que as peças custam caras. Comprar é muito fácil, você pode passar aí o ano inteiro sem comer, juntando dinheiro do teu salário e comprar um carro. Agora eu quero ver a manutenção. É a mesma coisa, né? Então é complicado, realmente. E a gente está chegando já ao final aqui do programa, secretário. Eu queria muito agradecer a tua participação aqui no Conexão Legislativa, tá bom? E foi ótimo esse bate-papo para que as pessoas saibam melhor, né? Do que acontece nas cidades, né, nas suas regiões. Às vezes muita gente é de Atibaia, mora aqui em São Paulo e vice-versa, né?
Tem muita gente, está mais ao contrário, né, secretária? Quem está em São Paulo, mora em São Paulo, querendo fugir aí para o interior, que é uma coisa mais, né, um lugar mais tranquilo, enfim. Tá? Obrigado, então, pela tua participação no programa. Eu que agradeço, Sérgio, uma alegria, uma honra, e coloco a Undime, né, que é a União dos Dirigentes Municipais, à disposição de vocês. Dizer aí que eu aproveito a oportunidade para dizer que estou encerrando meu ciclo aqui em Atibaia como secretária. Muito feliz e contente por ter deixado um legado. Estou aí partindo para um outro município, recebi um convite para comandar um outro município, e aí espero continuar contribuindo com a educação aí do nosso estado de São Paulo. Mas isso é a competência que você, né, tem mostrado e mostrou e tem mostrado nesses 8 anos, né, no cargo de secretário de Educação de Atibaia. É isso aí. Obrigado, secretária. Obrigada, eu que agradeço. Pois é, pessoal, isso foi mais um Conexão Legislativa. Eu conversei aí com a secretária de Educação de Atibaia. Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.